Os indicadores têm um papel fundamental na análise técnica de investimentos. Sejam eles indicadores de tendência, de volume. Se você é trader de ações, futuros, CRI, você provavelmente analisa gráfico e, analisando o gráfico, você quase que obrigatoriamente precisa dos indicadores. Os mais populares, né? Índice de força relativa, bandas de Bollinger, volume, MACD e, claro, somado a eles as ferramentas de desenho, de linha, enfim, de canais, são realmente partes fundamentais do dia a dia de um trader. Meu nome é Ângelo Milok, eu sou jornalista, trader e analista de investimentos CNPI, certificado pela PMEC, e nesse vídeo eu vou te explicar como inserir os indicadores disponíveis no BTG Trader Desk, a plataforma de trading do BTG Pactual. Lembrando que eu já postei aqui no canal um vídeo completaço fazendo um review da BTG Trader Desk. Eu vou deixar link aqui na descrição para você também. Mas já adianto que o vídeo de hoje está bem completo. A gente vai olhar por tudo que tem aqui no BTG Trader Desk e convido você a ficar comigo até o final. Bora pro vídeo. Bom, eu acho que vale a pena a gente começar aqui no BTG Trader Desk falando das ferramentas de estudo e aí depois a gente fala dos indicadores. Eu vou abrir aqui a boleta, o gráfico da tela é o gráfico do mini índice, o gráfico atual, um gráfico de 15 minutos. Lembrando que você pode abrir ou fechar essa boleta clicando aqui no botão boleta e você observa aqui no canto superior direito que ele tem três botões: boleta, estudos e indicadores. E aí do lado ele tem a mãozinha, que é o que me permite fazer esse movimento, e ele tem a régua, que é o que me permite aqui traçar essas linhas e ver inclusive a variação, por exemplo, desde a abertura até as mínimas, eu consigo ver aqui que o mini índice ele teve uma variação de menos 1,24% e uma amplitude ali de 2.346 pontos. Caiu bem, né? Quem conseguiu operar o índice hoje se deu muito bem, tá bom? Então a régua eu consigo ter esse tipo de movimento e a mão eu consigo levar o gráfico e ter um pouquinho mais de flexibilidade no gráfico. Observem que ele voltou exatamente para minha tela, então eu fiz isso como? Dei 2 cliques na régua aqui na lateral direita, ó. Então, quando eu dou 2 cliques, ele ajusta o gráfico para mim. Eu não gosto de deixar ele colado, eu gosto de deixar ele sempre um pouquinho afastado e rolando o scroll do mouse, ele fica mais longe ou mais perto. Da mesma forma, se eu arrastar a régua na vertical aqui no lado direito, ele fica mais compacto, né, aqui. E se eu arrastar a régua aqui no la na base, né, embaixo, ele fica mais amplo, né, mais aberto, tá. Então vamos dar 2 cliques aqui na régua também e aqui para ele ficar ajustado. Vou começar pelas ferramentas de desenho, então eu vou abrir aqui, ó, estudos. Veja que na lateral esquerda ele abriu aqui algumas opções e, por exemplo, uma linha livre, né. Então, da mesma forma que eu usei aqui a reguinha para desenhar aquela linha, eu poderia usar a linha livre aqui para traçar uma LTB, né, uma linha de tendência de baixa. Se eu quiser pegar essa região, né, aqui tem a ferramenta de retângulo, eu consigo marcar, por exemplo, essa área onde ele ficou ali no range, aqui, e perdendo o range ele caiu, né, então tem a ferramenta de retângulo. E aqui você vai ter várias ferramentas, tá, pessoal, aqui no lado de estudos. Algumas mais simples de desenho mesmo, como a linha e o retângulo, e outras um pouco mais avançadas, né, eu selecionei e cliquei, por exemplo, consigo ter aqui ferramenta de Fibonacci, e quando eu traço aqui, por exemplo, essa descida, começando lá do topo, eu posso ver que o preço voltou exatamente aqui na região dos 50% de Fibonacci, né. Olha que legal, para quem gosta de operar Fibonacci, nesse caso aqui, nesse dia, funcionou bem, né, porque o papel abriu, foi lá na sua máxima, aí eu coloco o início da queda lá na máxima,
veio testando a mínima aqui embaixo. Olha como ele testou aqui, né. Veio na mínima, quase fechou o gap aqui, legal, estava operando esse dia. E eu mudei ali para o amarelo. Quando ele vol quem traçou esse Fibonacci e esperou aqui na retração, né, de 50% para vender, conseguiu vender e pegar a nova queda aqui, né, um pedacinho da nova queda ali na linha, deixa eu pôr uma outra cor aqui, aqui na linha preta, tá, ó. Então, o Fibonacci já é uma ferramenta de desenho, um pouquinho uma ferramenta de estudo, né, um pouco mais útil. Tem aqui também canal, né, então dá para traçar um canal aqui, aí, ó. Olha que legal, não precisa desenhar na mão, né. Então, o que que eu fiz aqui? Peguei a ferramenta canal, eu cliquei no topo da minha descida, cliquei e arrastei até o topo ali, né, onde eu acredito que está o canal, soltei e arrastei, ó. Então poderia ficar tradando esse canal também, né. Deixa eu mudar aqui para trazer para cá. Da mesma forma aqui, né, ele está fazendo um canalzinho aqui, né, então eu pego nessa mínima, na mínima desse candle ou até simulo ela ali e crio aqui o canal. Então, eu já sei que, seguindo aí os preceitos da análise técnica, né, rompendo esse canal para baixo, eu posso tentar buscar trades de venda, né, para continuar o movimento, tá bom? Ah, uma ferramenta bem legal aqui que vale falar, né, então vamos supor que eu vou operar a venda aqui nessa região onde o mercado tá, tem que tá voltando ali. Eu quero selecionar essa linha e apagar. Então vou vender aqui na máxima desse vou vender aqui, né, onde o preço tá. Eu tenho aqui na lateral direita, ó, por exemplo, uma ferramenta de risco retorno para quem está na venda, né, então, se eu clicar que eu vou vender aqui a mercado com o stop um pouquinho para cima ali dos candles de 15 minutos, ele já me dá onde que deveria estar o meu alvo, né, considerando um risco de retorno de 1 para 2. Então, eu deveria posicionar meus stops aqui. Se eu tô acho que eu tô clicando aqui. Bom, pessoal, se até aqui você já gostou do vídeo, né, os exemplos aí no gráfico fizeram sentido, pô, boleta o joinha, é de graça. Boleta é clica no joinha. Eu falo boleta para o jargão aqui, pra gente que é trader, né. Boleta o joinha, é de graça, você me ajuda muito ao YouTube entender que o conteúdo é bom, ele vai entregar para mais pessoas e o canal vai crescer. E é dessa forma que eu me sinto remunerado, né, por esse trabalho aqui no YouTube, quando vocês se inscrevem, dão joinha, enfim, os comentários positivos, né, são sempre bem-vindos também. Mais um recadinho aqui, se você quer falar de trading comigo, eu tenho um grupo lá no Telegram, um grupo aberto, tá, onde eu falo de trading, investimentos, tem o link aqui na descrição para você acessar e entrar lá, vai ser muito bem-vindo também, ou aqui no QR Code dessa moldura, acredito que tem uma moldura aqui, escaneie o QR Code, você pode ir lá direto no Telegram para falar comigo. Bom, e os indicadores, né, pessoal? A gente viu aqui as ferramentas de desenho, eu vou deletar elas. Da mesma forma aqui em cima que eu tenho o botão estudos, eu tenho botões indicadores, né? Então eu vou desligar o estudos e vou deixar os indicadores. Há poucos indicadores disponíveis até o momento, tá? Estou gravando em maio de 2026, não sei quando você está vendo esse vídeo. O BTG ele tem tido muito empenho na BTG Trader Desk, com algumas atualizações frequentes, e eu acredito que logo logo terão mais indicadores, tá? Mas no momento o que a gente tem disponível aqui são alguns de oscilador, né, como eu informei, o RSI, que é o índice de força relativa, né, a mesma coisa, Relative Stranger Index, no inglês, acredito. Bandas de Bollinger, Keltner, as médias móveis, né, então, pô, média móvel exponencial, que é uma média que eu gosto de usar, né. Então, eu gosto, por exemplo, eu vou clicar lá, 200 período, aí a forma do cálculo é exponencial, com base no preço de fechamento. Estou formatando exatamente como eu uso, tá. Numa cor preta é a maior média, né, que eu tenho aqui no meu gráfico, uma média de 200.
Posso vir em indicadores e colocar mais uma aí de 74, exponencial no fechamento. Essa aqui eu gosto de deixar ela roxa, 2 ali um pouquinho mais fino. Então é exatamente o setup que eu uso nas minhas médias, tá. Se eu mudar aqui o tempo gráfico aqui em cima, ó, onde está 15, se eu mudar para 5, eu acho que ela já vai ter um efeito um pouquinho melhor. Mesmo assim tá bem longe, né. O dia tá bem, o mercado tá caindo bastante hoje, né. Então vamos voltar aqui para 15 minutos. Um outro indicador que eu acho legal, né, ter no gráfico, que é o VWAP, mas você vê, ó, são poucos os indicadores, mas é dessa forma que você coloca. Então, VWAP não tem muito segredo, né, eu só gosto de, eu ploto ele sempre no laranja, bem fininho aqui, e ele já tá me dizendo aqui onde que ele vai ser plotado, tá vendo, ó, no gráfico principal, eu aplico e ele coloca o indicador. Tá bom? Então, o preço está hoje, não tem, a leitura tá dada, né. O preço está abaixo das médias, embaixo do VWAP. Vamos ver a banda de Bollinger, como é que ele fica? Eu não uso muito banda de Bollinger, tá, pessoal, então não sei muito bem configurar aqui, enfim, a diferença do 21 períodos, enfim. Tá, o desvio padrão, aí 2, beleza, né. Vamos aplicar. Tá bem afastado das bandas também, né, do centro da banda, olha aí. E aí lembrando que aqui do lado direito, ó, viu que já começou, ficou poluído, né, quando eu coloquei as bandas de Bollinger. Eu posso vir aqui do lado, né, no lado direito aqui e ocultar ela, né, não preciso excluir, eu posso simplesmente ocultar, tá bom? Clicando no ícone do olho, no ícone do lápis eu posso editar, então vou deixar as bandas mais finas, pronto. E a linha do meio eu vou deixar ela bem grossa, vamos ver. Como eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de ficar deixando os indicadores visualmente, agradáveis, né, então vou ocultar essa média móvel, o VWAP, e vou deixar só a banda de Bollinger. Todos esses indicadores, eles foram plotados direto no gráfico, mas se eu pegar, por exemplo, o índice de força relativa, ele vai dizer aqui, ó, que ele vai adicionar um novo gráfico. Então, vou pôr um IFR de 21 períodos aqui, na cor laranja. Nesse caso, ele vai plotar abaixo, ele vai criar uma linha, né, para dividir o gráfico do indicador, ó. Tá vendo? Ele criou uma linha aqui. E aí você consegue inclusive mexer nela, tá? E aqui ampliar a escala, né, tá bom? É um indicador ainda, nesse caso eu acho que ele ainda precisa melhorar um pouco, né, ele não marca aqui as regiões de sobrevenda e sobrecompra, por exemplo, o que é muito comum, né, qualquer pessoa esperaria isso, mas deveria ter aqui, né, ó, aqui não dá para eu pôr uma linha, né, mas, por exemplo, aqui no 30, poderia ter uma linha de sobrevenda, e aí o preço estaria sobrevendido, e lá em cima no 70, ele poderia ter uma linha de sobrecompra, e aí tá bem longe, né, só ali no pico, ali no meio da tela, que ele ficou acima da sobrecompra. Então é isso, tá, pessoal? Para o vídeo de hoje, a gente viu as ferramentas de desenho e os indicadores disponíveis atualmente no BTG Trader Desk. Eu espero que você tenha gostado. De novo, se gostou, boleto joinha. É de graça, você ajuda o canal a crescer. Vou pôr o link aqui na descrição do meu grupo lá do Telegram. Se você tiver alguma dúvida específica, pode falar comigo por lá também. Mais um merchanzinho aqui, se você está assistindo esse vídeo, né, eu acredito que você tenha conta no BTG, e se você está sem assessoria, pode me chamar lá no Telegram também, que eu trago vocês para investir com a assessoria da Sacra Investimentos. É um escritório de investimentos contratado pelo BTG Pactual, onde eu também atuo há quase 5 anos, né, sou sócio desse escritório, e o nosso time está à disposição para te atender também. Seja com a nossa mesa exclusiva de renda variável, seja no dia a dia, nas suas necessidades operacionais. No mais é isso, obrigado por assistir até aqui, até a próxima, valeu!